seria São Miguel Arcanjo? Antes de mais nada, devemos entender que um anjo é um ser puramente espiritual, dotado de inteligência e de vontade. Os anjos são criaturas pessoais e imortais, superando em perfeição todas as criaturas visíveis. Eles glorificam a Deus sem cessar e servem a sua vontade salvífica. Os anjos cercam Jesus Cristo, seu Senhor. Servem-no particularmente no cumprimento de sua missão salvífica para com os homens. E a Igreja venera os anjos que ajudam em sua peregrinação terrestre e protegem cada ser humano. Miguel significa quem como Deus e é um grito de humildade, de obediência em defesa dos direitos divinos e aparece 5 vezes na Bíblia. Somente na carta de Judas, Miguel é chamado de arcanjo, enquanto São Paulo o designa com esse apelativo, sem o seu nome próprio. Várias são as funções atribuídas a Miguel: guia das almas do juízo divino, pescador de almas. Por isso vem frequentemente representado por uma balança na mão. Mas a missão principal do arcanjo é a de protetor da igreja e defensor da cristandade. Sobre os anjos, incluindo suas funções e a hierarquia, vou deixar um link na descrição de um de nossos vídeos que trata exatamente desse assunto. O saudoso Papa João Paulo II já comentou que o arcanjo São Miguel, que é protagonista em tantas páginas do Antigo e do Novo Testamento, deve ser sentida e invocada pelo povo. Disse também que a igreja precisa imensamente de sua proteção. São Miguel é representado na Bíblia como grande lutador contra o dragão, o chefe dos demônios, na dramática descrição do Apocalipse. Refere-se à história da queda do primeiro anjo, que foi seduzido pela ambição de se tornar como Deus. Por isso a reação de São Miguel Arcanjo, quem como Deus, é, portanto, o arcanjo que reivindica os direitos inalienáveis de Deus. Miguel é um dos príncipes do céu, o protetor de Israel, de onde sairá o Salvador. Mas nós sabemos que o novo povo de Deus é a igreja. Eis a razão pela qual a igreja considera o arcanjo como seu próprio sustentador em todas as suas lutas para a defesa e a difusão do reino de Deus sobre a terra. Sabemos que as portas do inferno não prevalecerão, como Jesus afirmou em Mateus 16, versículo 18. Mas isso não quer dizer que a igreja não será provada ou não enfrentará as investidas do maligno. Nesta luta, o arcanjo Miguel está ao lado da igreja, intercedendo por ela, defendendo-a contra as iniquidades, ajudando os fiéis a resistir ao maligno. Devemos compreender profundamente o significado desta veneração. Sabemos que Deus exalta os humildes e resiste aos soberbos, diz a Bíblia. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo Testamento, São Miguel foi sempre muito amado e venerado pelo povo de Deus. O Senhor o constituiu guarda e protetor de Israel, como vemos no livro de Daniel. Na ocasião do juízo final, Daniel diz: naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Será uma época de tal desolação como jamais houve igual desde que as nações existem até aquele momento. Então, entre os filhos de teu povo serão salvos todos aqueles que se acharem inscritos no livro. São Francisco de Assis repetia frequentemente que se deve honrar solenemente São Miguel, porque ele é o responsável pela apresentação das almas a Deus. Em documentos papais e na liturgia, Miguel é honrado como protetor e guarda da igreja e como padroeiro dos agonizantes, exatamente porque é ele quem leva as almas do que deixam este mundo ao trono de Deus para o julgamento. Sobre as aparições deste arcanjo na terra, vou deixar um link na descrição de um vídeo nosso que explica a diferença entre a aparição de santos e anjos de evocação dos mortos, inclusive com passagens bíblicas. Podemos dizer
que tiveram, por exemplo, tais aparições, um papel importante na vida de Santa Joana d'Arc, a Virgem de Orleans, a libertadora da França da invasão inglesa. A própria santa testemunhou isso diante dos juízes no processo movido contra ela. Foi Miguel quem vi diante dos meus olhos e não estava só, mas acompanhado por anjos do céu. Eu os vi com olhos físicos tão bem como vejo vocês. E quando me deixaram, chorei e teria gostado que me levassem com eles. Tais aparições de São Miguel, além das mencionadas nas passagens bíblicas, foram inúmeras. Várias foram as intervenções na vida da igreja, em vários lugares, em horas difíceis, para mostrar a sua assistência como guarda e protetor vigilante da mesma. Essas aparições foram confirmadas pela autoridade eclesiástica que as abençoou, e algumas delas, inclusive, foram inseridas na própria liturgia local ou na liturgia universal da igreja com ofícios próprios. Uma tradição da Igreja Oriental conta que após a ascensão do Senhor Jesus Cristo ao céu, os apóstolos, para dar cumprimento ao seu mandato, ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Dividiram o mundo conhecido em 12 partes, e para cada uma delas foi um apóstolo. Depois, ao grupo dos 12 apóstolos, o Senhor agregou um 13º, o apóstolo São Paulo, para mostrar claramente a universalidade da igreja, além de substituir a igreja do Antigo Testamento, confiada ao povo hebreu. O povo eleito existe também para todos os pagãos de todas as raças. Por isso, São Paulo é chamado apóstolo dos gentios. A São João Evangelista coube a Ásia Menor, e lá começou seu trabalho de evangelização na cidade de Herópolis, onde costumava se adorar uma serpente como deusa. Pondo-se o santo em oração, a serpente morreu. Os sacerdotes do ídolo, furiosos, perseguiram o apóstolo, que teve de fugir. Chegou à região de Cones, na Frígia, que naqueles tempos chamava-se Colossos, e a quem mais tarde o 13º apóstolo, São Paulo, dirigirá a célebre epístola aos Colossenses. São João foi muito bem sucedido em sua pregação e vários abraçaram a fé. Na sua instrução falou também sobre os anjos e anunciou-lhes que o príncipe das milícias angélicas, o grande São Miguel, os tomaria debaixo da sua proteção e que às portas da cidade brotaria uma fonte, onde os doentes, com o sinal da cruz e a invocação do arcanjo São Miguel, encontrariam uma pronta cura. A fonte apareceu, espalhou-se esse acontecimento por toda a região. Os fiéis e os pagãos começaram a afluir a essa fonte e as curas multiplicaram-se. Um rico homem de Laodiceia, cidade desta região da Frígia, tinha uma filha única que era muda. Numa noite, apareceu-lhe em forma humana São Miguel e disse-lhe, abre aspas, conduze a tua filha à fonte dos cristãos e acredita na onipotência do seu Deus, que a tua fé será recompensada. Fecha aspas. Cheio de temor e esperança, foi a filha à fonte e aí perguntou aos cristãos o que devia fazer. Eles disseram, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pela intercessão de São Miguel, que nós usamos desta água. O pagão, repetindo estas mesmas palavras, invocou a Santíssima Trindade e o socorro do glorioso arcanjo. A filha começou a falar e a fé iluminou a sua alma e a do seu pai. Ambos pediram o batismo. Cheio de alegria, o homem mandou edificar junto da fonte uma igreja, a atestar o seu reconhecimento por aquele milagre. Um cristão jovem que seguia a vida eremítica ficou como guardião desse santuário. As curas multiplicaram-se e, como consequência, a conversão dos pagãos ao cristianismo. Os sacerdotes dos ídolos, obstinados nos seus erros, resolveram destruir o santuário. Junto deste passavam 2 rios, que eram contidos por diques.
Numa noite ouviu-se um forte barulho das águas. Os pagãos tinham destruído os diques e brevemente o santuário seria arrasado e submerso. O eremita, ao ver o que se passava, gritou: Senhor, a vossa onipotência comanda e rege os abismos do mar. Vós podeis salvar o templo do vosso arcanjo. Enquanto ele rezava, ouviu-se uma voz vinda do céu. Era São Miguel, que descia para desarmar o furor de Satanás. Disse ele ao seu servo fiel e guardião do seu templo: Não temais, o inferno não pode nada contra nós. O arcanjo estendeu a sua mão sobre o caudal dos rios e as águas impetuosas foram controladas no seu caminhar por um braço invisível. São Miguel traçou sobre elas o sinal da cruz e fê-las recuar, desviando o seu curso. O vencedor de Lúcifer deixou-se ver no cume de um rochedo. A terra tremeu e abriu-se uma garganta, por onde as águas sumiram-se vertiginosamente em turbilhão. São Miguel, depois de ter exortado o eremita a que continuasse a convidar os doentes do corpo e da alma para que usassem da água da fonte, em nome da Santíssima Trindade, subiu ao céu. As liturgias da Igreja Oriental comemoram este acontecimento com missa e ofícios próprios no dia 6 de setembro. Essa tradição demonstra a especial devoção ao Santo Arcanjo Miguel. A aparição de São Miguel Arcanjo é muito famosa e documentada. Nos fins do século V, quando na cadeira de São Pedro regia a igreja o Papa São Gelásio, um pastor que apacentava uma manada de vacas no alto do Monte Gargano, na Itália, província de Apulia, querendo obrigar um novilho a sair de uma caverna onde se refugiara, desferiu lá dentro uma flecha, a qual retrocedeu com a mesma velocidade, vindo ferir quem a lançara. Esse fato causou admiração dos que presenciaram este acontecimento, e a notícia foi longe e chegou também aos ouvidos do bispo de Siponto, cidade que ficava no sopé da montanha. Julgou ele tratar-se de algum misterioso sinal da parte de Deus e ordenou um jejum de 3 dias em toda a diocese, pedindo ao Senhor se dignasse revelar-lhe do que se tratava. Deus escutou as orações do prelado e, passados 3 dias, apareceu-lhe o arcanjo São Miguel, declarando-lhe que o Senhor queria que a ele, anjo tutelar da igreja, e aos outros anjos se edificasse naquela caverna onde se manifestou o prodígio, uma igreja em sua honra, para reavivar a fé e a devoção dos fiéis no seu amor e proteção, como anjo custódio da Igreja Católica. Tendo o bispo comunicado ao povo a visão que tivera e o que lhe fora pedido, foi ele próprio, com muita gente, observar o local. Encontraram uma caverna espaçosa em forma de templo, cavada na rocha, com uma fenda natural na abóbada, de onde jorrava a luz que a iluminava. Nada mais era preciso que pôr apenas um altar-mor para celebrar os divinos mistérios. Levantado o altar, o bispo consagrou. Todos os povos vizinhos acudiram para a cerimônia, cheios de alegria, e a festa durou vários dias. Nunca mais até hoje se deixou de celebrar ali na caverna a Santa Missa, como também os outros ofícios litúrgicos. E Deus consagra este lugar através dos séculos, com graças e milagres de toda espécie, em favor dos que lá correm, doentes de corpo e de alma, mostrando quanto lhe é grata a devoção em honra do glorioso arcanjo São Miguel, que defendeu, quando da revolta de Lúcifer, a fidelidade ao Deus uno e trino, soltando este grito: amigos, quem é como Deus? O santuário do glorioso arcanjo na gruta do Monte Gargano é considerado dos mais célebres e devotos de todo o mundo. A Igreja, para atestar este fato histórico, marcou para o calendário litúrgico universal a festa comemorativa desta aparição, no dia 8 de maio. Esta festa foi obrigatória para toda a Igreja até a nova reforma litúrgica após o Concílio Vaticano II.
Atualmente só é obrigatória na diocese de origem e em alguns calendários particulares. O Monte Gargano, onde está este santuário, fica perto do convento de Nossa Senhora da Graça, onde viveu e morreu o estigmatizado São Padre Pio de Pietrelcina. No século XV, a França foi invadida pelos ingleses e só restava uma pequena porção do território ainda não debaixo do seu domínio. São Miguel apareceu mais uma vez para salvar este país, e desta vez por intermédio de uma pastorzinha de Lorena, que tinha 15 anos e era analfabeta, Joana d'Arc, convidando-a a armar-se de cavaleiro e comandar os exércitos franceses. A menina começou a chorar e disse que nunca seria capaz de tal coisa. Disse-lhe São Miguel: vai, sem temor, que combaterei em teu favor. Joana parte, vai ter com o rei tímido e fraco, que era Carlos VII, e incita-o a que receba a sagração real. Orleans é libertada. A donzela, depois de 20 vitórias em batalhas contra os ingleses, é presa e condenada à fogueira. Neste momento, lá está também São Miguel a ajudá-la a triunfar no martírio que fez dela uma santa que veneramos hoje em nossos altares. Durante 3 séculos, os imperadores romanos perseguiram a Igreja Católica, chegando a considerar os cristãos como inimigos do gênero humano, não tendo nem mesmo direito à existência. Os cristãos que confessavam a sua fé eram torturados, despojados dos seus bens que passavam para o imperador e depois condenados à morte mais cruel. Mais de 12 milhões de mártires deram por Cristo a vida. Chegou finalmente a hora da paz com a conversão do imperador Constantino, filho da imperatriz Santa Helena, já convertida ao cristianismo. Esta paz foi preparada por São Miguel. Quando Constantino combatia contra Maxêncio, na Gália, província do Império, São Miguel apareceu-lhe rodeado de muitos anjos para o socorrer e assegurar a vitória. Mostrou-lhe no céu, em pleno meio-dia, uma cruz luminosa, cercada por uma inscrição que dizia: com este sinal vencerás. A cruz tinha por cima as 2 primeiras letras gregas do nome de Jesus Cristo. Não sabendo o que este sinal no céu significava, São Miguel apareceu-lhe num sonho e mandou-lhe que pusesse este sinal no estandarte que seria levado pelas suas tropas à frente para os combates. O imperador obedeceu e, guiado pela cruz, caminhou a combater o seu inimigo perto de Roma. A batalha foi terrível, mas Maxêncio foi derrotado. Na fuga, Maxêncio caiu no rio Tibre e morreu afogado. Deu-se a vitória no dia 12 de outubro do ano 312 de nossa era. O vencedor entrou triunfante em Roma, com a cruz à frente com os seus exércitos, e nesse mesmo ano publicou o decreto que dava paz à igreja. No ano 313 entrou este decreto em ordem solene, estando o imperador em Milão. Esta aparição do arcanjo é narrada por Eusébio, o primeiro historiador da igreja e contemporâneo de Constantino. Segundo o escritor Nicéforas, mais 2 vezes apareceu São Miguel a Constantino. Na segunda aparição, disse-lhe quanto tinha favorecido nas batalhas. O imperador reconhecido mandou edificar na antiga Bizâncio uma nova cidade, capital do Império do Oriente, com o nome de Constantinopla, hoje Istambul. Esta capital foi dedicada solenemente a nosso Senhor Jesus Cristo por esta legenda: a vós, ó Cristo Deus, eu dedico esta cidade. Nela mandou Constantino edificar várias igrejas e um templo suntuoso em honra a São Miguel, precisamente no lugar onde o arcanjo lhe aparecera. A terceira aparição deu-se quando parte dos habitantes da antiga Bizâncio se revoltou contra o imperador. Nicéforas afirma que o arcanjo lhe disse: eu sou Miguel, chefe das milícias angélicas do Deus dos exércitos, defensor e protetor da fé de Cristo.
Eu te protejo com a minha ajuda na guerra que tu empreendestes contra os tiranos ímpios. A ajuda dos meus exércitos foi-te dada. Estas são aparições ricamente documentadas e mudaram inclusive a trajetória da história dos cristãos, como no caso da aparição ao imperador Constantino. Como já mencionamos em outros vídeos, aparições de santos e de anjos são graças extraordinárias, dadas por Deus, e não são de crença obrigatória, estando no rol das revelações particulares. Quanto às passagens bíblicas, a importância deste arcanjo é fortemente confirmada. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio e lhe disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, mas disse somente: que o próprio Senhor te repreenda. O chefe do reino persa resistiu-me durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. Contra esses adversários não há ninguém que me defenda, a não ser Miguel, vosso chefe. Esta já mencionamos, mas não custa repetir. Está no versículo 1 do capítulo 12 de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. E uma última observação. Os próprios judeus invocam São Miguel como seu protetor e defensor das sinagogas. Nas festas da expiação, concluem suas orações dizendo: Miguel, príncipe da misericórdia, ora por Israel. O que vocês acharam dessas incríveis revelações particulares? Deixe nos comentários a opinião de vocês. Bem, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.